Programa Histórias e Conquistas, hoje numa edição super especial. Estamos no nosso último programa do ano de 2016 e nós vamos mostrar para você, nosso telespectador, um pouquinho das entrevistas que me marcaram, que nos marcaram, que acabaram provocando algumas reflexões, algumas mudanças de pessoas que realmente conseguiram conquistar muito da sua vida profissional, conseguiram se superar, conseguiram de uma certa forma se destacar e construir algo não só para elas, mas para a nossa sociedade. Vou começar com um entrevistado muito especial, que eu gostei muito, até eu considero que foi uma grande aula de empreendedorismo, que é o Antônio Koch, diretor dos supermercados Koch. Ele vai compartilhar um pouquinho como é que pensa um empreendedor de sucesso. Retrospectiva 2016 no ar. Conversando hoje com o Antônio Koch, ele que é sócio proprietário, diretor da rede de supermercados Koch, que está entre a terceira maior rede do estado de Santa Catarina. É isso, Antônio? Isso, perfeito. Que maravilha! Isso, hoje a rede ela se encontra entre as 3 maiores empresas do varejo do estado. Um grande orgulho. Qual que foi a maior conquista da rede de supermercados Koch? A maior conquista é você conseguir satisfazer, hoje nós atendemos em média 1 milhão de clientes mês. 1 milhão de clientes mês. Então a maior conquista é você conseguir satisfazer toda essa grande carteira de clientes. Sabe que me gerou uma curiosidade agora? O que você, como empreendedor, como líder, né, da rede de supermercados Koch, 2.000 colaboradores, o que você percebe num profissional na hora de decidir contratar ele? Caráter. Habilidades, ou melhor, o conhecimento você leva no máximo aí algumas semanas. Por mais complexa que seja essas áreas operacionais, as estratégicas, claro que tem que ser o caráter e o conhecimento, a formação. Mas o nível mais operacional, 90% dos nossos colegas de trabalho iniciam como sendo o primeiro emprego. 16, 17, 18 anos, como primeiro emprego. Aí eles vão criando, construindo uma carreira conosco. Você é formado em administração de empresas. Também. Mas nunca deixou de estudar também. Não, é uma preocupação constante estar aí nos bancos das faculdades. Compartilho experiências, inclusive em algumas instituições. Eu gosto de conversar com as pessoas. Antônio Koch, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Tenho certeza que você contribuiu em muito com o nosso telespectador. Agora, outra entrevista que me marcou muito. O sonho desse menino era ser colunista social. Ele saiu da favela e olha só onde é que ele chegou. Com vocês, Alex Ferrer. Alex, conta um pouquinho o início da tua trajetória. Bom, você veio de Brasília, né? Eu sei que você teve já uma infância um pouquinho... Veio de uma origem humilde, é isso? Eu tive história inusitada. Eu fui abandonado no hospital com 3 dias de nascido. E aí a enfermeira ficou comovida com a minha história e tentou conseguir uma família para me criar. E ela conseguiu a família, só que uma família negra. E a minha mãe, na hora de me pegar para criar, falou assim, olha, eu posso pegar essa criança, mas ela tem que ser da nossa cor. A enfermeira enganou ela, falou assim, olha, ele tá branquinho agora, mas com o tempo ele vai escurecer. O tempo foi passando, o amor foi pegando e não escureceu. Né? Eu continuei a criança branca e de uma forma inusitada, que eu fui criado por uma família negra. E aí, era isso na década de 70, né? Era diferente, então, porque hoje em dia eu já conversei com um monte de gente, geralmente a família branca pega a criança negra. E aí sempre tinha aquele preconceito, porque o pessoal falava, olha, tá vendo como é que negro é? Nem da cor deles gostam. Ou perguntava se ela era babá, entendeu? E aí eu fui criado por essa família, a minha mãe, ela veio do Rio de Janeiro, ela me pegou para criar em Brasília, e ela era uma favelada no Rio de Janeiro, que foi para Brasília. E a gente vivia em condições muito precárias, então ela conseguiu criar
6 filhos, uma casa com um quarto e foi aquela coisa. E aí eu tinha um sonho. Quando eu era criança, por exemplo, os meninos perguntavam assim, eu vou ser jogador de futebol, ou sabia o nome do jogador de futebol. Eu sabia o nome de todas as socialites. Por quê? Porque eu tinha uma técnica. Eu queria ser desse mundo, desse mundo da alta sociedade. Qual era a estratégia que eu tinha? Naquela época, você ia comprar carne no açougue, a carne vinha embrulhada no jornal. E aí eu pedia para vir a parte da coluna social. E ali eu comecei a decorar o nome de todo mundo. Dessa forma. E aí eu tinha um sonho que eu queria ser colunista social. Só que as pessoas falavam assim, impossível, como é que você vai ser? É pobre. Não... Mas eu sabia que de alguma forma eu ia ser. Conseguir. E aconteceu de uma forma inusitada. Como? Eu tinha uma amiga que era Miss do bairro. Né? Como se fosse aqui na região, Miss Balneário, Miss Itajaí. E naquela época não existia essa coisa de mandar foto por e-mail para sair em jornal. Você tinha que levar foto no jornal ou tirar foto no jornal. Eu fui acompanhar essa moça no jornal, enquanto ela estava lá dentro tirando foto. Veio um senhor conversar comigo, e eu muito dado e tal. Falei para ele o que eu fazia, eu não fazia nada, né? E ele falou assim, você tem vontade, você quer escrever uma coluna social pra gente? Não sabia nem por onde começar. Eu falei, sim. Parece mágico, porque vamos lá, você quer ser colunista social, mas não é igual ser professor, não é igual, né? São poucas, é igual ser astronauta, poucas pessoas são. A maioria é médico, professor. E por onde começa? E ainda mais vindo de uma classe social baixa. Só que eu acreditei naquilo. E aí o que eu fiz? Eu falei, aceitei e liguei para um amigo meu que era o mais rico naquela situação. Mas o que era o mais rico naquele contexto? O pai dele tinha uma loja de carro usado e uma padaria. E aí eu falei pra ele, e a casa dele era bem bonita, a mais bonita de todas. E eu pedi para ele fazer uma festa lá. E o jornal não era um jornal grande, era um jornal como se fosse um jornal de um bairro só. Era um jornal semanal, era coisa pequena. Sim. E aí eu comecei a fazer, aí fui sendo convidado para as festas e tal. Quando eu tinha 17 anos, o Amaury Júnior me entrevistou como o colunista social mais jovem do Brasil. Alex, quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Você é uma pessoa super especial, adorei essa participação. E agora eu quero chamar uma mulher muito batalhadora, muito guerreira. Ela foi uma empreendedora nata, com 22 anos de idade já teve a oportunidade de ter uma imobiliária. Essa imobiliária se solidificou, foi uma entrevista que me marcou, porque eu percebi realmente a força da mulher e como ela pode ser empreendedora e como ela pode ser bem-sucedida. Com vocês, na retrospectiva 2016 de Histórias e Conquistas, Frederica Richter. Frederica, muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Então, você é de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, isso mesmo. E acabou vindo para Balneário para fazer faculdade na Univale. Sim, eu sou formada em Direito, me formei em 2005, né? E também cheguei a cursar Comércio Exterior, mas acabei optando pela carreira jurídica. Você começou, embora você seja formada em Direito, mas aí você começou como empreendedora do ramo imobiliário. Sim, eu tive uma oportunidade logo quando eu me formei de abrir um negócio e é o que a gente chama de empreendedorismo de ocasião. Nós pegamos todo aquele boom do mercado imobiliário de Balneário Camboriú e eu tive uma sócia, uma pessoa até hoje muito importante na minha vida. Hoje nós não somos mais sócias, mas é uma grande amiga, uma grande parceira. E a gente, durante 6 anos, teve essa sociedade, né? E hoje eu continuo com a imobiliária. Eu estou fazendo inclusive uma fusão com uma outra imobiliária para eles assumirem a parte comercial, que, ao meu ver, eles são mais fortes que eu, né? E como atualmente eu estou advogando, então eu vou dar uma assessoria na parte jurídica e burocrática do escritório, né? Mas o meu foco agora é a atividade jurídica mesmo. E você começou nova como empreendedora? Comecei com 22 anos.
22 anos! E qual foi o principal aprendizado? Olha, eu acho assim, a gente tem que sempre ter humildade, saber que a gente sempre tem o que aprender, a gente não sabe de tudo, né? Então a gente sempre está aprendendo. Uma dica especial, Frederica, para a pessoa que quer iniciar não, para alguém que quer empreender, quer começar. Eu achei interessante que você foi uma empreendedora por ocasião, né? Tem muitas pessoas, às vezes, que têm um sonho de ter um determinado negócio, mas talvez não seja o momento, talvez não respeitem aquele momento, ou talvez é aquele momento, né? Como é que você vê isso e como é que você aconselharia? Olha, eu acho que quem pensa em abrir um negócio próprio tem que fazer um bom planejamento, tem que fazer uma boa pesquisa de mercado também, ver qual que é o produto ou serviço que ela quer oferecer, né? Ver se tem procura, tem mercado para isso, qual que é o ponto que ela vai instalar esse negócio dela, né? Eu acho que ética também em primeiro lugar, porque aparecem muitas oportunidades que parecem fáceis, né? Oportunidades fáceis de ganhar dinheiro, mas muitas vezes não é o melhor caminho a tomar. Então a gente também tem que saber avaliar bem, porque vai aparecer muita coisa assim na nossa trajetória, né? Puxa, aqui se eu fizesse assim eu ia ganhar X tantos mil a mais, mas isso eu estou prejudicando alguém, isso é dentro da lei, então tudo são coisas que a gente tem que ponderar. Frederica Richter, quero agradecer a sua presença, a sua participação. Você é uma mulher aí muito batalhadora, que com certeza me inspirou muito. Você sabe que eu fiquei sua fã. Pessoal, vamos chamar o intervalo agora. Daqui a pouquinho tem mais Retrospectiva 2016 do Histórias e Conquistas. É rapidinho. Estamos de volta, hoje numa edição super especial da nossa Retrospectiva 2016 do Histórias e Conquistas, onde eu vou disponibilizar para nós um pouquinho de alguns programas que nos marcaram, que tocaram o nosso coração e provocaram aí algumas reflexões, algumas mudanças de como que nós podemos gerir a nossa vida, não só profissional como pessoal. Eu quero trazer uma pessoa muito especial, o nosso magnífico reitor, Mário César, um pouquinho da entrevista dele, você confere agora. Professor Mário César, muito prazer. Olá, Larissa, prazer. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Professor, como o senhor sabe, relembrando o nosso telespectador, o nosso programa ele tem como objetivo contar histórias de pessoas que alcançaram, realizaram muito das suas profissões, na sua profissão. E eu gostaria de saber do senhor, pelo menos a grande maioria dos meus entrevistados, fala que o mais difícil geralmente é o início da profissão. Como que foi o início da sua profissão? Sei que o senhor é advogado, como é que o senhor optou por essa carreira e como é que era o professor Mário César como aluno da Universidade do Direito? Temos que ir longe. Então é um prazer estar na sua companhia, na companhia dos nossos telespectadores. E essa trajetória é uma trajetória relativamente simples, né? Lá na década de 70, nós iniciamos cursando na verdade a faculdade de Geografia, nós éramos professores de Geografia e num determinado momento da vida nós precisávamos fazer opção por força das circunstâncias econômicas, ou continua a faculdade ou para e vai casar. E eu optei casar. E depois voltei, não concluí o curso de Geografia, mas já era docente, voltei depois de 73 e iniciei o curso de Direito. E me bacharelei aqui na antiga FEPEV, hoje Udivale, em 1977. Os meus principais clientes foram, ao longo da vida, pessoas contra as quais eu advoguei. Então, as pessoas vinham e perguntavam, mas se o senhor é tão combativo assim, porque é contra mim? Aí disse, não, é o exercício da minha atividade. Aí acabava o processo, vinha me procurar. Você pode advogar para mim? Então, a carreira foi se fazendo dessa forma e felizmente deu certo, né? Eu consegui não só manter o escritório, uma estrutura de escritório,
uma estrutura boa de escritório, quase sempre trabalhando com outros profissionais, tendo estagiários, hoje alguns deles muito bem colocados no cenário catarinense, e também a própria possibilidade de fazer com que os filhos também toquem. Hoje eu tenho um filho, um genro, uma filha, um genro, um filho e a nora, tocando diferentes escritórios, inclusive, para que a coisa se possa, evidentemente, fazer o crescimento e fazer com que as pessoas possam viver, né, numa condição melhor do ponto de vista não só do relacionamento, mas do contexto social. Qual é que foi a maior conquista profissional do senhor? Bom, evidentemente que ao entrar na gestão acadêmica, algumas coisas passaram a ter alguma proeminência, né? Na época, a direção de centros já era uma coisa bastante interessante, muito importante. Posteriormente, na primeira gestão do professor José Roberto Provezi, eu fui convidado para ser o procurador-geral da instituição. Também já era, e aí como procurador-geral já participava de vários momentos da vida estadual na área da educação superior, mas também da vida nacional. E no segundo mandato do professor Provezi, em 2010, eu assumi como vice-reitor. A coisa se ampliou ainda mais porque eu sempre fui muito participativo em associações, entidades, e o professor Provezi me incentivava para que eu participasse, eventos da CAF, eventos de outras instituições nacionais. Então, em 2010, quando acabei assumindo o primeiro mandato, eu já tinha uma boa trajetória em relação a essas participações em outros órgãos, em outras atividades. Muito obrigada pela sua disponibilidade, nosso magnífico reitor, professor Mário César. E agora eu quero compartilhar um pouquinho com você a trajetória de uma pessoa que me marcou muito. Gente, ele é cego e, para vocês terem uma ideia, ele perdeu a visão quando ele era adolescente, por volta dos 15, 16 anos, quando ele estava brincando com explosivos caseiros. Mas e aí, será que ele se desmotivou? Como é que essa pessoa acabou ressignificando isso na sua vida? Entrevista com Gabriel Metzler, confira. Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradecer esse grande convite. Nossa, para nós é um privilégio. Gabriel, então, vamos começar, vamos falar do início, né? Eu sei que você teve um acidente com bombas caseiras, é isso? Como é que foi? Pode contar um pouquinho pra gente essa história? Claro. Eu tinha 15 anos e a adolescência é uma fase de muitas mudanças na nossa vida. Mas a que eu passei foi maior que as normais. Eu imagino. Era um sábado, 13 de junho, dia de festa junina na escola. E resolvemos montar uma bomba caseira. Eu e mais 4 amigos. Então, sem problema algum, compramos alguns foguetes, fomos até a casa de um dos amigos, desmontamos alguns deles e colocamos a pólvora dentro de um tubo de PVC. Então, aquecemos um espeto de churrasco, pois ele passaria facilmente pelo plástico, pelo tubo. Só que tem um pequeno detalhe. A nossa ideia dele passar pelo plástico realmente aconteceu. Só que esse espeto quente, em contato com a pólvora, fez a bomba explodir em nossas mãos. Nossa. E aí? Aí ficou na hora tudo preto, né? A pólvora ela é muito rápida, ela não dá tempo para nada. Então nós fomos nos guiando com as mãos pelas paredes para tentar sair da casa. E quando nós saímos, os amigos e os vizinhos que tinham ouvido o barulho voltaram, vieram correndo para casa. E quando eles chegaram, nos encontraram muito feridos. Daí você conseguiu recuperar a visão? Eu recuperei. Recuperei um pouco, sim. Foram 2 meses sem enxergar nada, passando por diversas cirurgias, procedimentos, consultas. E em agosto, 2 meses após o acidente, a visão começou a voltar. Ainda bem limitada, mas começou a retornar.
muito provavelmente o nosso acidente foi em função do desconhecimento. Claro, com certeza. É perigoso soltar foguete? Mas o que acontece? É muito perigoso, é pouco perigoso? E com esse trabalho do voluntário, a gente entendeu realmente, né, além da experiência pessoal de ter passado por um acidente, mas conversando com peritos em explosivos, com médicos, seja ortopedistas, seja oftalmologistas, nós entendemos melhor o perigo que é mexer com explosivos. Com certeza. E uma grande conquista profissional hoje? Grande conquista? É poder passar, né, ajudar as pessoas com a minha história de vida para que elas consigam conquistar seus objetivos e realizar seus sonhos. Você tem algum case? Alguma pessoa que chegou para ti assim, Gabriel, e falou assim: nossa, Gabriel, que exemplo, assim, que você viu que mudou a vida dessa pessoa? Tenho uma história legal para contar. Então conta. Pode Eu contar. tenho o Corpo de Bombeiros, sempre foi muito parceiro do nosso trabalho. E ano passado, eles me convidaram para dar uma palestra. E eu conversando depois da palestra com as pessoas, e era para uns bombeiros voluntários, né, para os bombeiros comunitários. E uma mulher veio falar comigo. E ela falou que o filho dela veio perguntar para ela, pedir ajuda numa matéria da escola. E ela falou para mim depois: eu não sabia como ajudar ele. Eu só tinha estudado até a 7ª série. E ela, daquele dia, ela resolveu voltar a estudar para poder ajudar o filho dela. Então essa importância assim da família que eu falei bastante, né, de você pensar, de você querer estar junto, você querer contribuir com o próximo. E ela voltou a estudar, terminou o 1º grau, está fazendo agora o 2º grau naqueles ensinos para jovens e adultos. E eu conversei com ela recentemente, ela falou que quer fazer uma faculdade agora. Ai, que maravilha. Então ela falou: você me ajudou muito, você me inspirou. Então essas alegrias que a gente tem não tem preço, né? De você poder ajudar uma pessoa a melhorar de vida. Foi muito legal. Gabriel, muito obrigada pela sua disponibilidade. É impressionante a tua força de vontade, a tua garra e a forma como você ressignificou os acontecimentos da sua vida. E é isso que nós precisamos, né, pessoal? Ressignificar muitas vezes e tornar isso em algo positivo, não só para nós, como para a nossa sociedade. Eu quero falar um pouquinho agora de motivação para você que quer alcançar os seus objetivos profissionais em 2017. Confira a nossa primeira entrevista com o palestrante e psiquiatra Davi Vidigal. Doutor Davi, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Viva você, Larissa, viva você a todos que estão nos ouvindo. Eu que fico feliz de ter a oportunidade de estar regressando aqui em Balneário Camboriú, Itajaí, e estar conversando um pouco com vocês sobre o meu trabalho, que é despertar a vontade de viver e estar feliz todos os dias, inclusive agora. Show de bola. Davi, me conta o seguinte, eu sei que você se formou onde? Você se formou em medicina, psiquiatria, fez residência. Conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Olha, minha trajetória é a seguinte: sou natural de Londrina, Paraná, fui embora para Curitiba na adolescência, fiz faculdade de medicina no São Evangélico no Paraná, fui fazer psiquiatria, depois fui trabalhar com dependente químico e iniciei meu trabalho, a minha jornada em Balneário Camboriú, Santa Catarina, lugar que eu amo, que eu sempre gostei de praia, né? Então claro. Eu falei, não quero me aposentar e morar na praia. Eu já fui morar na praia logo depois que eu terminei todo, né? Fui para aeronáutica, servi aeronáutica em Florianópolis, fiz toda a parte necessária, né, nossa vida cívica, e comecei meu trabalho aqui como você mesmo disse, né, por praticamente 20 anos atuei como médico, psiquiatra, mas sempre trabalhando não só a questão da parte da psiquiatria biológica, que é a minha área, mas também a parte comportamental. Então, sempre em paralelo, eu trabalhei essa questão de motivação, despertar da inteligência emocional, junto com os meus pacientes. Com isso foi nascendo o que eu chamo do conceito Viva Você. Até no meu cartão de visita, se você olhar atrás, está escrito 10 vezes as 10 dicas da felicidade
de Davi Vidigal, Dr. Phoebe, que é viva você, viva você, viva você, viva você 10 vezes. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, não existe dica de felicidade. Cada um tem que encontrar a sua forma e a sua maneira. E o meu trabalho, na verdade, é colocar para vocês como vocês podem fazer isso. Em 2013, eu decidi, por essa questão mesmo da crítica dos livros de autoajuda, eu decidi percorrer o Brasil para saber o seguinte: o que de fato é felicidade? O que de fato motiva alguém? O que de fato faz as pessoas estarem em paz hoje? Então, estar com quem gosta, não ter dívidas, olha só que interessante, não ter dívidas e um dado surpreendente, ter um trabalho. Ou seja, a tua vozinha de 80 anos de idade, se ela é feliz, pode ter certeza, não que ela trabalhe, mas ela faz bolinho, ela limpa a casa, ela faz alguma coisa. Ela é útil para a comunidade. Agora, se você tem uma vozinha de 80 anos de idade que não faz nada, pode ter certeza. Você fala, meu Deus do céu, eu vou ter que ir lá na casa da avó, ninguém aguenta. Por quê? Ela não consegue ser feliz e ela não vai passar felicidade. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Davi Vidigal, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, falando desse tema tão maravilhoso que é a motivação. E é isso aí que eu desejo para você, nosso telespectador. Primeiro, quero agradecer a sua audiência no nosso programa e desejar um ano de 2017 maravilhoso, que você consiga aí alcançar todos os teus objetivos profissionais, pessoais, que você consiga transformar os teus tropeços em degraus sólidos para alcançar o sucesso que você tanto merece. Também quero fazer um agradecimento para a TV Univale, para todos os meus câmeras maravilhosos que trabalham comigo, para o meu diretor Alberto César Russi, para o Marlon, para o Bolívar, enfim, para toda a equipe. É muito bom poder contar com vocês e ter essa oportunidade de estar aí crescendo no meu trabalho, podendo divulgar um pouquinho de histórias emocionantes, realmente que acabam transformando um pouquinho da vida das pessoas. Muito obrigada. Também faço um agradecimento todo especial para as lojas Atrativa aqui no Oswaldo Reis 1540. É maravilhoso poder contar com essa equipe. Fiquem com Deus, pessoal. Ano que vem tem mais histórias e conquistas. Aproveitem as festas de final do ano. Um beijo grande para todos vocês.